Hoje eu vou te mostrar como gerar a documentação da sua API automaticamente usando testes e um logger. E aí, galera, beleza? Eu tive a task na empresa que eu trabalho, lá na Trio, de ver a documentação da nossa API. De fato, o sistema está ficando muito grande, a gente tem trocentos endpoints e a gente não tem uma documentação da API. E, claro, isso tem um pouco a ver com decisões de desenvolvimento. Você pode decidir desde o começo ir anotando os seus endpoints para que você tenha essa documentação, mas eu acho muito ruim você gerar a sua documentação com base nesse tipo de anotação. Por quê? Muitas vezes você vai mudar um endpoint, vai mudar uma implementação e vai esquecer de atualizar as anotações e assim a sua documentação vai ficar desatualizada. Então, como qualquer bom programador, imagino que você também pensa nisso, né? Como que será que eu posso gerar essa documentação da API automaticamente? Então, nesse vídeo eu vou te mostrar como que eu fiz para gerar a documentação da nossa API automaticamente usando testes. Dá uma olhada. O que eu pensei foi o seguinte, pessoal: se a gente faz teste dos nossos endpoints, o que acontece? E aqui eu vou mostrar um exemplo que eu uso no livro Arquitetura Limpa na Prática. Aliás, se você não tem esse livro ainda, pode adquirir, eu vou colocar o link na descrição. Então, a aplicação aqui, no caso, ela é uma aplicação tipo um Notepad, que funciona na web, esse aqui seria o back-end, né? E aqui você basicamente pode criar notas, pode editar notas, você pode fazer o cadastro do usuário, você pode logar como usuário e assim por diante. Então, o que acontece? Eu fui fazendo os testes dos endpoints, né? Eu tenho chamado isso aqui de teste de endpoint. E basicamente aqui no TypeScript a gente usa o supertest, né? Porque a gente consegue fazer de fato uma requisição para a nossa API e consegue testar, né? Passar de fato um HTTP request, um determinado body definido, você pode setar também alguns headers. Você faz a requisição e verifica se o status code está ok, se o body da response também está ok e assim por diante. Então, o supertest é muito legal para fazer esse tipo de teste que eu chamo de endpoint. O que acontece, né? Se a gente olhar para um teste desse tipo aqui, pessoal, no caso eu estou testando fazer um post, né, nessa URL aqui, que é para eu criar uma nota nova, para um dado usuário válido. O que acontece? Se a gente olhar para isso aqui, pessoal, a gente tem todas as informações necessárias para a documentação completa desse endpoint, né? A gente tem aqui, por exemplo, na descrição do teste, fala, ó, isso aqui é uma rota de criação de notas, certo? E como que ela deve funcionar, né? Aqui no teste, no nome do teste, a gente também tem informação. Você deve ser capaz de criar uma nota para um usuário válido. Então, é isso que eu estou fazendo. Estou fazendo um post, né? Então, isso aqui também define qual que é o método. Aqui, HTTP é um post. Aqui eu estou falando que tem um token que eu tenho que setar, um header, e eu estou mandando aqui no body da requisição essas informações, né? Então, as informações da nota. Então, tem um título, um conteúdo, o e-mail do dono dessa nota e o ID do dono dessa nota, certo? E eu espero que, se tiver tudo ok, né, de fato que são informações válidas de uma nota para um usuário válido, que eu já insiro ele no repositório aqui, na configuração do teste, então ele tem que retornar um 201, porque criou uma nota nova para aquele usuário. E o que acontece, né? Se a gente for fazer uma documentação Swagger dessa API, a gente tem que ir na rota mesmo, né? Que está definida aqui em cima. Então, aqui eu faço a configuração das rotas e eu tenho que anotar um monte de coisa aqui para dizer para que serve essa rota, né? E aí o Swagger, a gente pode usar o Swagger ou qualquer outro tipo de documentação de API para eu recolher essas informações e criar a documentação. Mas, né, se a gente pensar bem, né, e se você faz esses testes de endpoint, as informações estão todas aqui, mas é muito complicado você dar isso aqui para o pessoal do front-end, por exemplo, ou para qualquer cliente da sua aplicação, do seu back-end, fala assim, dá uma olhada aí nos testes para ver como funciona. Né? O ideal seria a gente usar um formato que é padrão, tipo Swagger, e gerar a documentação. Né?
E aí foi o que eu pensei, né? Como a gente já tem todas essas informações aqui, como que eu faria para gerar a documentação automaticamente usando os testes? Então, depois de muita pesquisa, né, eu vi que não tem nada pronto para isso, pelo menos não consegui achar nada pronto que consegue gerar a documentação a partir dos testes. Aí o que que eu pensei, né? Existem certas bibliotecas para você fazer login das requisições que você faz, por exemplo, no Express. Uma dessas libraries é o Morgan. Então, o Morgan serve para isso, né? Todas as requisições que são feitas para o seu servidor Express, ele faz um login lá no console. Você pode gravar isso num arquivo também. E aí que eu pensei, como quando a gente roda o teste, ele vai fazer requisições de fato para a nossa API, o Morgan poderia logar essas informações. Mas aí o que que a gente quer fazer? A gente quer logar no formato do Swagger, por exemplo. Então foi isso que eu fiz. Eu configurei o Morgan para que quando eu rodar os meus testes dos endpoints, ele vai pegar todas as informações necessárias e vai jogar num arquivo que vai ter o formato Swagger, vai ser um JSON com o formato Swagger e a documentação está pronta. Tá? Então, basicamente foi isso que eu fiz. Então, deixa eu só mostrar para vocês aqui como funciona a configuração da geração da documentação, tá? Porque o Morgan, você pode definir vários tipos de token, vários tipos de informação que você quer colocar no log, tá? Então, quais são os tipos de token que eu preciso? Então, eu preciso acessar, né? E é legal que eu possa fazer isso, o esquema da do body de requisição, do body de resposta e do body de requisição. Então, eu estou criando esse token aqui, eu tenho que poder acessar o body. Aqui eu tive que fazer um hacking para conseguir fazer isso. Ele acessa o body e consegue extrair o esquema desse body. Tá? A mesma coisa para o body de requisição. Ele acessa esse body e extrai um esquema. Tá? Depois, no Swagger, o método, né, HTTP, ele aparece com letras minúsculas. Se eu colocar um get com letra maiúscula, ele não consegue extrair da documentação. Então, eu fiz aqui um token, que é o method em lowercase. Aí eu tive que fazer uma gambiarrinha, né? Porque o que acontece, pessoal, se a gente olhar para os nossos testes, muitos dos nossos testes, na verdade, vão chamar a nossa API mais de uma vez, tá? Então, é o caso, acho que, desse remove node. Então, tá vendo? Eu tenho dois testes. Então, se eu rodar isso aqui, vai aparecer duas vezes a mesma URL, tá? Isso vai dar problema lá no JSON, porque o JSON, ele tem que ter esses campos aí, eles têm que ser únicos, certo? Então, o que que eu fiz? Qual foi a gambiarra que eu fiz aqui? Eu gero um IDzinho aleatório e jogo ele num token do próprio Morgan, tá? Que é esse random ID aqui. Então, eu gero esse ID aleatório e vou concatenar ele na URL, para que não dê esse problema de duplicação de chave, tá? E depois eu pego a descrição. Isso aqui foi muito legal, pessoal. Por quê? No teste também, a gente pode ver o quê? Eu tenho a descrição do endpoint, né? O nome do teste é a descrição do endpoint. Então, aqui é uma rota de criação de notas. E eu tenho, mais especificamente, para aquela requisição que eu estou fazendo, como que ela tem que funcionar. Então, eu devo ser capaz de criar uma nota para um usuário válido. Então, o que que eu faço, né? Eu seto um header, aqui um hackzinho também. Eu seto um header na requisição, que é a descrição, certo? Daquela requisição que eu estou fazendo para o endpoint. E aí eu consigo acessar essa descrição lá no Morgan, tá? Então, por isso que eu criei esse outro token aqui de description, que ele pega a description lá do header, tá? E aí tem o formato, então, do Morgan, que aqui eu fiz no formato do Swagger, certo? Então, o Swagger ele funciona assim, você primeiro coloca a URL, né, e depois você tem a descrição para aquele endpoint, né? Então, aqui tem um método, então primeiro tem a URL, dentro da URL tem um método, vai ser um get, um post, etc. Depois tem a descrição. Então, repara, aqui vai aparecer aquela descrição que vem lá do teste. E tem o esquema do body da requisição, certo? Que eu pego por aqui. Então, esse aqui é um token que eu criei lá para o Morgan. E também tem o esquema da resposta, certo?
E aí, o que eu faço? Para cada requisição que é feita lá no teste, ele vai logar e vai colocar uma vírgula aqui, certo? No final. Beleza. Aí o que acontece? Vai dar um problema porque a gente não vai fechar o arquivo, certo? O arquivo JSON, ele não vai ficar completo, porque ele vai ficar com todas as requisições lá, todos os endpoints, e vai ficar, o último cara vai ficar com uma vírgula. Então, eu fiz um outro hackzinho, certo? Que eu coloquei aqui nesse arquivo finalize doc. Simplesmente ele vai, pega a última vírgula, né, e fecha o documento JSON, certo? Aí eu fiz um script no meu package JSON que faz tudo, né? Então, basicamente, ele apaga o arquivo de documentação, que eu chamei de apidoc.json, ele apaga esse cara, ele faz um build na minha aplicação, certo? Que eu vou precisar rodar aquele finalize. Ele roda o jest com uma variável de ambiente aqui, que é o generateDoc com true, certo? Isso a gente usa aqui no próprio, na configuração da app, né? Então, aqui na configuração da app, tá vendo? Se eu estou querendo gerar a documentação, ele usa aquela função lá para acoplar o logger na aplicação Express, certo? Então, isso a gente roda o jest com essa variável de ambiente setada para true, né? Então, estou rodando o jest. Eu estou pegando só os testes de rotas aqui, que eu chamo de endpoints também, né? Mas como eu pus o nome aqui de routes, ele vai rodar só esses testes aqui. E depois ele vai rodar o finalize para fechar o nosso documento, tá? Então, vou mostrar aqui para vocês, se eu rodar esse cara, tá vendo? Ele vai apagar o documento lá, se tiver criado aqui, né? Estou criando na raiz, ele apaga esse cara, ele faz o build do projeto e agora ele vai rodar os testes. Então, aqui é que ele vai realmente coletar as informações da minha API, certo? Vai rodando os testes, ele está coletando e está colocando nesse arquivo API.doc.json. E no final ele roda o finalize. Então, se a gente abrir esse cara aqui, ó, ele está com todas as informações dos meus endpoints. Eu posso dar um Ctrl+C aqui nesse cara e abrir aqui um editor Swagger, né? Eu não estou servindo esse arquivo em nenhum lugar, mas se eu abrir esse cara aqui, aí vai aparecer então todas as minhas rotas. E aí tá vendo? Esse aqui é aquele IDzinho, é o hackzinho para que não haja repetição, tá vendo? API Notes aparece mais de uma vez. API Notes aqui também aparece mais de uma vez, então precisa desse hackzinho aqui para que a URL ela não fique duplicada, tá? Aí, se a gente olhar aqui dentro, tá vendo? Aparece a descrição, sign in route should successfully sign in with valid user. Aqui aparece o que eu tenho que passar para esse endpoint, né? Para o post aqui do cadastro. Tem que passar o e-mail e a senha do usuário. E aqui ele me mostra qual que é a resposta. Ele está respondendo com 200 e está passando o Access Token UID no body da resposta, certo? O delete funciona mais ou menos assim, você passa o ID da nota e o ID do usuário, ele vai deletar a nota, tá? Aqui seria retornando 200, aqui seria retornando 403, né? Se eu tentar, por exemplo, deletar a nota de um outro usuário. Remove note route should not be able to remove existing note from another user. Então, se eu tentar deletar uma nota de outro usuário, ele vai dar um forbidden aqui para mim, tá? O put aqui seria para eu editar uma nota, né? Você pode fazer um update do title ou um update do content, né? Do conteúdo da nota. O post aqui do sign up serve para eu cadastrar o usuário. Já mostrei aqui, né? A diferença, esse aqui é o sign in, na verdade, eu falei errado, né? O primeiro é o sign in aqui, o login mesmo. Esse cara aqui é o sign up, que o sign up já está logando também, por isso que ele retorna o access token e o ID. Aqui seria para eu criar uma nota e aqui seria para eu pegar as notas de um determinado usuário. Então era isso bem rapidinho, né, pessoal? Como que eu fiz para criar a documentação da minha API automaticamente usando os meus testes no Jest com o Supertest. Eu não pus esse código em nenhum repositório ainda, mas se vocês quiserem, posso colocar em algum repositório para que vocês possam usar também.
o código da geração da documentação utilizando o Jest. Achei muito conveniente, né, pessoal, porque a gente consegue gerar a documentação automaticamente cada vez que a gente cria um endpoint novo, basta a gente chamar o GenerateDoc lá para ele gerar a documentação atualizada com esse endpoint novo. Cada vez que a gente altera também um endpoint, basta a gente rodar de novo para gerar a documentação atualizada. Não depende de você ficar mudando anotações no código, que é muito frágil isso daí. Porque o que acontece, né, pessoal? Os nossos testes, eles estão sempre atualizados, porque senão a gente não passa no CI. Se algum teste estiver falhando, ele não vai passar lá no CI/CD. Então, de maneira geral, os nossos testes são muito mais confiáveis do que anotações no código, por exemplo. Espero que você tenha curtido. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.